Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação, Núcleo da Escola de Formação, Gerência de Formação Central. Olá, mediador! Vamos dar início ao estudo da pauta detalhada do primeiro encontro de formação dos professores da Rede Estadual de Goiás em 2014. Caro mediador, esta pauta tem como objetivo auxiliar na organização e execução das atividades planejadas para o primeiro encontro de formação dos professores da Rede Estadual de Goiás de 2014. A formação para os professores de terceiro ano do ensino fundamental será dividida em duas partes. 8 horas para o trabalho com o caderno educacional de língua portuguesa do primeiro bimestre e 8 horas para o trabalho com o caderno educacional de matemática do primeiro bimestre. Acolhida, apresentação dos participantes e sensibilização. A forma como realizar a acolhida, a apresentação dos participantes e a sensibilização ficarão ao seu critério. Entendemos que cada professor ou mediador possui uma forma particular de proceder com relação a esses momentos. Sugerimos apenas que observe o tempo para esse momento. É fundamental que todas as discussões acolhida, apresentação dos participantes e sensibilização. A forma como realizar a acolhida, a apresentação dos participantes e a sensibilização ficarão ao seu critério. Entendemos que cada professor ou mediador possui uma forma particular de proceder com relação a esses momentos. Sugerimos apenas que observe o tempo para esse momento. É fundamental que todas as discussões propostas nesta pauta sejam realizadas a contento. Sugerimos aqui a dinâmica convivendo com máscaras, já que iremos trabalhar com o gênero teatro. O objetivo é proporcionar o exercício da auto- e heteropercepção. Os materiais necessários são cartolina colorida, tintas, colas, tesouras, papéis diversos e coloridos, palitos de churrasco. A ideia é que, com a música de fundo, cada participante seja convidado a construir uma máscara com os materiais disponíveis na sala, que demonstre seu sentimento e humor no momento atual. Em seguida, os cursistas deverão fixar a máscara no palito de churrasco, para que cada um se apresente falando de si através da máscara. As oficinas. A partir desse momento, você deverá dar início às atividades propostas nessa pauta. Passe rapidamente o slide explicando que o encontro em questão é uma iniciativa da Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação. A pauta foi elaborada pela Gerência de Formação Central. Trata-se, portanto, do primeiro encontro de formação dos professores da Rede Estadual de Goiás de 2014. O foco deste encontro é o caderno educacional do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino fundamental. O público-alvo do encontro são os professores de terceiro ano do ensino fundamental. O objetivo é vivenciar e refletir sobre as aulas do primeiro bimestre do caderno educacional. A carga horária do encontro para os professores do terceiro ano do ensino fundamental é de 16 horas, sendo 8 horas destinadas à língua portuguesa e 8 horas destinadas à matemática. O público-alvo, professores do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Objetivo: vivenciar, refletir e discutir sobre as aulas do primeiro bimestre do caderno educacional, com carga horária de 8 horas. Neste momento, apresente rapidamente a pauta do curso. No período matutino, dinâmica de apresentação, sensibilização, introdução aos estudos do caderno, trabalho coletivo e trabalho de grupo. Vespertino, socialização do trabalho em grupo, vivência do caderno educacional. Os conteúdos do primeiro bimestre. Neste slide, trataremos do conteúdo previsto para o primeiro bimestre. Mediador, explique que os conteúdos propostos no currículo referência para o primeiro bimestre são apenas 2, o teatro e a paráfrase. O gênero receita culinária é um dos trabalhados no segundo ano e foi acrescido no caderno educacional a fim de possibilitar ao professor e ao aluno o estudo de mais um gênero. Neste curso serão propostas atividades que envolvem os 3 gêneros. Os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental realizam a avaliação ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização. Por isso, os professores devem conhecer a matriz de referência desta avaliação e suas habilidades. É importante comentar que essa matriz se relaciona ao currículo referência do terceiro ano do ensino fundamental. É primordial que o professor conheça esses 2 documentos. Mostre aos professores o currículo e diga-lhes que este foi construído em eixos temáticos, conteúdos expectativos de aprendizagem
e que as habilidades da Ana estão dentro do currículo referência. Receita culinária. Explica aos professores que eles vivenciarão uma aula de cada gênero, iniciando-se pela receita culinária, que é o gênero tratado nas 10 primeiras aulas presentes no caderno educacional do primeiro bimestre. Avance para o próximo slide. O que é receita culinária? Comente que antes de iniciar a vivência da aula, eles discutirão brevemente sobre o gênero receita culinária. Faça as perguntas aos professores e permita-lhes discutir sobre o que sabem sobre receitas, não só a culinária, mas outras existentes, como a receita médica, a receita de como fazer um objeto ou outra coisa qualquer. Explique que algumas das características comuns das receitas é dar instruções, ou seja, ensinar como fazer algo. A linguagem é simples e direta, com frases curtas, e as partes que compõem as receitas são basicamente as mesmas, os ingredientes e o modo de fazer. Comente ainda que a receita culinária, especificamente, é um gênero textual, assim como o romance, o conto, o poema, a novela, a carta, o bilhete, os textos dramáticos, entre outros. Esse gênero surgiu com o intuito de registrar e catalogar variedades de pratos e alimentos oriundos de um determinado lugar ou produzidos pelas pessoas em determinadas épocas, e tem a função social. Vale ressaltar também que, ao introduzir os estudos de qualquer gênero, é fundamental que o professor estude e pesquise sobre suas características. Certamente os alunos já tiveram contato com receitas, seja em casa, vendo a mãe ou alguém cozinhar, seja em revistas ou em almanaque, seja na TV, nos programas em que há culinária ou até mesmo nos desenhos animados, nos quais sempre há um personagem cozinhando. Pode haver até depoimentos de alunos que já ajudaram algum familiar a fazer algum prato utilizando uma receita. Então, dialogue com o professor sobre a importância de ele aproveitar todos esses depoimentos em sala. Comente que a partir desse momento, eles irão vivenciar a atividade da aula 1, com algumas adaptações do gênero receita culinária, que está no bloco de aulas do levantamento dos conhecimentos sobre o gênero. Em seguida, leia as expectativas de aprendizagem descritas no caderno de como o que devo aprender. Práticas de oralidade. Antes de fazer as questões propostas no eixo prático de oralidade, peça a total colaboração dos professores para a vivência de todas as atividades. É fundamental que todos participem, já que haverá após a vivência um momento de reflexão sobre as atividades desenvolvidas. Peça que eles se posicionem como se fossem os alunos deles. A seguir, apresente o nome da primeira receita: pão de queijo, 3 ingredientes. Leia as perguntas propostas uma a uma, de modo que os participantes tenham tempo de respondê-las. Por exemplo, faça a pergunta: o que vocês esperam de uma receita com esse título? Dê um tempo para que eles discutam. Faça em seguida a próxima pergunta e assim por diante. Deixe no máximo 10 minutos para esse momento. Comente que você fará a leitura em voz alta da receita pão de queijo, 3 ingredientes, como se estivesse lendo para os alunos do terceiro ano. Peça para que se sentem duplas para responder as questões propostas. Eles deverão respondê-las por escrito. Para tanto, disponibilize folhas do tipo A4 ou do tipo que você tiver acesso. Dê uns 15 minutos para essa atividade. Socialização das respostas. Após a conclusão dessa etapa, será feita a socialização das respostas. Durante a socialização, anote as possíveis respostas na lousa ou em um papel pardo ou cartaz. Destacamos as possíveis respostas para cada questão. No entanto, outras respostas são aceitáveis, desde que respaldadas pelo texto. A primeira questão é: qual a finalidade do texto lido? A possibilidade de resposta: dar uma instrução, ensinar. Questão número 2. Qual a principal diferença entre receitas culinárias e um poema? A possibilidade de resposta: este é um texto que tem como finalidade ensinar, dar o passo a passo de como fazer algo, a linguagem direta com verbos imperativos. Já o poema tem a finalidade de entreter, emocionar o leitor e possui uma linguagem conotativa, isto é, utiliza as palavras no sentido figurado, há a presença de rimas e métrica. A própria forma do texto também se difere, as estruturas também são diferentes. Próxima pergunta: quais as partes de uma receita culinária? Possibilidade de resposta: normalmente possui ingredientes e modo de fazer.
Outras receitas também apresentam rendimento, tempo de preparo, valor calórico e etc. Teatro. Agora iniciaremos as aulas de teatro. Ao finalizar a atividade anterior, cumprimente a todos pela atividade. Explique que vamos dar início agora ao estudo do gênero teatro, o terceiro gênero a ser estudado no caderno educacional. Mediador. Vá lendo o slide perguntando o que eles sabem sobre este gênero, se eles têm alguma experiência de trabalho com teatro, com seus alunos, enfim, se já tentaram ensinar alguma peça em sala de aula, seja de fantoche, dedoche, palitoche, etc. Agora eles irão começar a vivenciar uma das aulas do caderno, claro que com algumas adaptações. Esta aula está no bloco de aulas do levantamento dos conhecimentos sobre o gênero. Em seguida, leia as expectativas de aprendizagem descritas no caderno como o que devo aprender nesta aula. Prática de oralidade. Vá fazendo as perguntas, instigando a participação de todos, lembrando que essas perguntas estão no caderno e são direcionadas a alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Deixe no máximo 10 minutos para esse momento. Prática de leitura. Comente que agora você, juntamente com os cursistas, fará a leitura em voz alta do texto teatral. Antes da leitura, pode-se criar uma expectativa em relação ao texto. Por exemplo, quem conhece a história do Pluft, o Fantasminha? Quem são os personagens da história? Alguém pode contar a história? Dessa forma, ao realizar a leitura do texto, o cursista buscará informações sobre o assunto, indicado no título. Proponha uma leitura dramatizada e, para isso, solicite a participação de 2 cursistas, já que a peça só tem 2 personagens. Divida as falas para cada uma. Lembre-se de dizer aos estudantes que, no momento da leitura, é necessário que eles façam gestos, movimentos, expressões indicadas. Isso é importante para que eles possam compreender a função da rubrica. Próximo slide. Leia o texto. Continue lendo o texto neste slide. Leia o texto. Leia o texto. Neste momento, peça para que se sentem duplas para responder as questões propostas. Eles deverão respondê-las por escrito. Para tanto, disponibilize folhas do tipo A4 ou do tipo que você tiver acesso. Dê uns 15 minutos para esta atividade. Após este momento, iremos socializar as respostas. Durante a socialização, anote as possíveis respostas na lousa ou em um papel pardo ou cartaz. Destacamos as possíveis respostas para cada questão. No entanto, outras respostas são aceitáveis, desde que respaldadas pelo texto. A primeira questão. Qual a finalidade do texto lido? A possibilidade de resposta: entreter e divertir. 2. Qual a principal diferença entre esse texto e uma receita culinária? Possibilidade de resposta. Este é um texto que tem como finalidade divertir o leitor. Há a presença de personagens e o texto vai se construindo através do diálogo dessas personagens. Já a receita culinária tem a finalidade de ensinar, dar o passo a passo de como fazer algo, a linguagem direta com verbos imperativos. Qual o medo de Pluft, Fantasminha? Possibilidade de resposta. O medo de Pluft era divergente. Paráfrase. Ao concluir a atividade anterior, cumprimente a todos pela atividade. Explique que agora vamos dar início ao estudo do gênero paráfrase, o segundo gênero a ser estudado no caderno educacional. Antes de ler o slide, pergunte o que eles entendem por paráfrase, se já trabalharam com esse gênero, que paráfrase eles conhecem, etc. Valendo com os cursistas as características da paráfrase, instigando uma discussão acerca do gênero. Relembre a eles que paráfrase é uma retomada de sentido de um texto, verbal ou não verbal, sem mudar a ideia ou a lógica do que está sendo parafraseado. Próximo slide. É importante que você conduza os professores cursistas à construção das especificidades do gênero paráfrase. Como um mediador, vai os instigando a uma discussão acerca das características que permeiam a paráfrase. Passe para o próximo slide. Prática de oralidade, aula 1. Vá fazendo as perguntas, instigando a participação de todos. Lembrando que essas perguntas estão no caderno e são direcionadas a alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Deixe no máximo 10 minutos para esse momento. Aula 1, prática de leitura. Solicite aos professores cursistas que eles observem as imagens do slide. Informe que a partir de agora iremos realizar a leitura de imagens de 2 telas, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e Mônica Lisa, de Maurício de Souza.
Mesmo sendo a leitura de duas telas produzidas por autores diferentes e em épocas diferentes, podemos perceber semelhanças e diferenças entre elas. Comente sobre Leonardo da Vinci e sua obra Mona Lisa. Explique que muitas vezes são feitas releituras dessa obra e que, apesar dessas releituras serem baseadas na obra original e manterem a mesma essência de sentido, elas apresentam especificidades próprias, ou seja, são paráfrases da obra original. Peça aos professores para que se sentem em duplas para responderem às questões propostas. Eles deverão respondê-las por escrito. Para tanto, disponibilize folhas do tipo A4 ou do tipo que você tiver acesso. Dê uns 15 minutos mais ou menos para essa atividade. Após este momento, vamos dar início à socialização das respostas. Durante a socialização das respostas, anote as possíveis respostas na lousa ou em papel pardo ou cartaz. Destacamos as possíveis respostas para cada questão. No entanto, outras respostas serão aceitáveis. A primeira pergunta. Mesmo sendo a leitura de duas telas produzidas por autores diferentes, podemos perceber semelhanças e diferenças entre elas. Quais? A possibilidade de resposta. A tela Mona Lisa é o quadro mais famoso do mundo e a principal obra do pintor italiano Leonardo da Vinci. Nas duas telas, o fundo é mantido, havendo alteração na cor e a cabeça modificada pela figura da Mônica, mas de forma a se manter nela um olhar enigmático entre o triste e o sombrio, apresentando semelhanças com o quadro original. Entretanto, há o cancelamento do nariz e a modificação do sorriso pelo traço labial e pela presença de dois dentes. A posição das mãos foi mantida, mas há uma ligeira modificação na posição do decote, do vestido e do chale e nas cores, de forma a manter a semelhança com a imagem original da Mônica, que sempre usa um vestidinho vermelho. A criança brasileira foi representada na imagem com um valor culturalmente positivo atribuído à alegria. Dessa forma, na Mônica Lisa, recria a figura original, modificando o traço enigmático em uma inocência alegre e infantil. A segunda pergunta. Pesquise e responda. Qual é a finalidade de cada obra, ou seja, a original e a releitura? A possibilidade de resposta. A tela Mona Lisa ou La Gioconda, segundo fontes pesquisadas, não tem uma origem certa. A história mais conhecida é de que a tela foi encomendada por Francesco della Giocondo, que contratou Leonardo da Vinci para produzir o retrato da sua esposa Mona Lisa. Entretanto, hoje está no Museu do Louvre, em Paris, para deleite, prazer e entretenimento. Já a tela Mônica Lisa foi feita para a propagação da arte mundial por meio dos quadrinhos de Maurício de Souza e foi uma obra encomendada pela Brasil Telecom. 3. De qual obra você mais gostou? Por quê? A resposta é pessoal neste caso. 4. Você conhece outras obras de arte que são produzidas a partir de outra obra? Quais? A resposta também é pessoal. Prática de escrita. A produção coletiva de uma receita culinária. Após a socialização e discussão das questões, a proposta de prática de escrita é a produção de um texto coletivamente. O texto coletivo exige negociação, pois precisa ocorrer de forma organizada para que haja espaço para a troca entre os professores e você, formador. Esta é uma oportunidade para o crescimento de todos. Portanto, formador, é fundamental a sua mediação na condução das perguntas e orientações, ao mesmo tempo em que deve cuidar para promover a concentração e a atenção. Não se deve confundir o momento de elaboração do texto coletivo com o momento no qual a autoria pertence a você, formador, restando aos cursistas o papel de reprodutores. Por outro lado, você também não é um mero escriba, ou seja, aquele que se limita a transcrever a fala dos cursistas. Você continua sendo o mediador que deve contribuir fazendo perguntas e dando orientações à sua turma, propiciando assim espaço para a constituição de novos conhecimentos durante a negociação. Com a imagem de um prato em mãos, mostre aos cursistas e instigue-os a ir falando sobre quais ingredientes que o compõem, a quantidade, o modo de fazer, o tempo de preparo, o rendimento, as calorias, enfim, explore bem todas as partes da receita e vá anotando tudo na lousa, no flipchart ou no cartaz. Essa atividade deve durar aproximadamente 20 minutos. Agora, leia em voz alta para ver se todos concordam e inclua as alterações sugeridas. Tudo pronto?
Releia a escrita. Errei esse aqui, vamos começar. Agora leia em voz alta para ver se todos concordam e incluam as alterações sugeridas. Tudo pronto? Releia a receita com os professores cursistas, pergunte-lhes se estão satisfeitos com a escrita, se é possível fazer alguma alteração para melhorá-la. Para finalizar, peça a todos que registrem o que foi feito, já que em sala de aula é assim que deverão proceder. Refletindo sobre a aula vivenciada. Diga aos participantes que a atividade de escrita foi a última atividade sugerida e que coletivamente vocês farão uma reflexão sobre todas as atividades vivenciadas. Faça uma pergunta de cada vez e vá anotando as respostas na lousa em um papel pardo ou em papel cartaz. Abaixo destacamos as possíveis respostas para cada um dos questionamentos, a fim de orientar você na mediação da discussão. Duração aproximadamente 30 minutos. Qual o principal objetivo da aula vivenciada? O principal objetivo da aula é de introduzir os alunos no estudo dos gêneros, levantando alguns dos conhecimentos que eles já podem ter sobre o mesmo. Os estudantes podem não saber o que é uma receita culinária, um texto teatral ou uma paráfrase, mas sempre há algum aluno que já tenha tido alguma experiência com um desses textos. Quais práticas linguísticas foram trabalhadas? Faça uma retrospectiva das atividades vivenciadas. Qual foi a primeira atividade? O que foi feito? A primeira atividade foi uma conversa informal sobre os gêneros do caderno. Na conversa, perguntou-se sobre receitas, textos teatrais e paráfrases. Essa foi uma prática de oralidade. Pergunte aos participantes o que foi feito em seguida. Os participantes em duplas leram os textos uma vez mais para responder às questões propostas. Essa foi uma atividade de prática de leitura. E por fim, houve uma atividade de escrita, uma atividade de prática de escrita. As práticas trabalhadas, portanto, foram as práticas de oralidade, leitura e escrita. Note que em todas as aulas há o trabalho com os eixos temáticos, prática de oralidade, leitura e escrita, com os conteúdos e com as expectativas de aprendizagem, ou seja, com currículo referência. De que forma cada prática foi trabalhada? A prática de oralidade foi trabalhada por meio de conversas informais e por meio das socializações feitas. Comente que mesmo que haja uma atividade específica para cada prática, há atividades em que é possível trabalhar mais de uma prática. Na prática de leitura, os textos verbal e não verbal foram lidos 2 vezes, uma acompanhando a leitura do professor mediador e a segunda em dupla. Na prática de escrita, propôs-se que os participantes construíssem uma receita culinária a partir de uma imagem de um prato. Quais habilidades foram trabalhadas? As principais habilidades trabalhadas foram as habilidades de falar, escutar, de ler, inferir e de escrever. As atividades trabalhadas contribuíram para o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem? Mostre novamente as expectativas de aprendizagem, o que devo aprender nesta aula. Com relação à questão, pode-se responder que sim, as atividades de forma geral contribuíram para o desenvolvimento das expectativas. No entanto, é necessário compreender que algumas habilidades como falar, escrever, ler em voz alta de forma fluente, são habilidades que vão se desenvolvendo ao longo de um processo de ensino. Por isso, muitas delas são repetidas em todos os gêneros e em todos os anos. Trabalho em grupo. Formador, esta proposta de atividade em grupo poderá ser como uma carta na manga. Ou seja, caso você perceba que falta muito tempo para terminar o curso, aplique essa atividade antes da próxima. Aqui os cursistas em grupo deverão escolher uma aula do caderno pedagógico, uma aula para cada grupo, e mapeá-la conforme os itens apresentados. Em seguida, socialize as respostas com a turma. O trabalho em grupo é o seguinte: faça o mapeamento de uma aula do caderno e do currículo referência, destacando a etapa da aula, o objetivo da aula, a expectativa de aprendizagem proposta na aula, as práticas linguísticas trabalhadas, os descritores trabalhados nas atividades propostas. Trabalho em grupo. Após a discussão, propõe o trabalho em grupo. Divida a turma em 2 grupos. O grupo 1 irá fazer a receita de doce de leite ninho. Caso decidam fazer, os ingredientes para essa receita deverão ser levados por você, formador. Caso decidam não fazer o doce, os 2 grupos farão a peça teatral do texto Os Fantasmas, o qual eles deverão adaptar e transformar num texto para o teatro. Este será um momento bem divertido de muita interação. Lembre-se de providenciar os materiais para o figurino e para o cenário. Após este trabalho, cada grupo fará a socialização dos trabalhos em grupos. Socialização. Em seguida, cada grupo fará a socialização dos trabalhos em grupo. Enquanto um grupo apresenta sua peça teatral,
o outro serve os docinhos de leite ninho feito por eles. No mais, desejamos a você um excelente trabalho e um bom apetite. Observação. Caso os formadores sintam dificuldades com a pauta detalhada, poderão exibir o tutorial em sala de aula, tá?